Olá, meus amores, bom dia. Bem, o nosso tópico de história, tá? Hoje nós falaremos sobre ideias de liberdade no livro didático na página 156 e 157 do livro didático de vocês, tá? Peço que vocês peguem o livro lá e vamos acompanhar, tá bom? Aqui nós trataremos por que esses ideais de liberdade, né? Vimos que o quê? Desde a chegada dos portugueses até a nossa terra, chamada Brasil, nós vimos que várias coisas aconteceram, várias mudanças ocorreram. Desde a chegada deles aqui, encontraram os nativos, que eram os indígenas, né, que nós já estudamos. E o que isso aconteceu? Né? Qual é a ideia? Peço que vocês peguem o livro na página 156 e vamos para a imagem, estudar essa imagem aqui. Tudo bem? Vamos observar essa imagem aí. Qual é a ideia? Né? Qual é a ideia? Serão abordadas as relações entre a colônia de Portugal, aqui, a Inconfidência Mineira, tá bom? E que transformações ocorreram desde a chegada, como eu falei para vocês, da família real portuguesa ao Brasil, não é isso? O que ocorreram? Aí nós vamos essa imagem aqui, que eu pedi para vocês pegarem aqui, na página 156, né? Vamos fazer a leitura de imagem. Quem é que está sendo julgado aqui? Vocês estão ouvindo aqui? Alguém está sendo julgado, não está? O que vocês estão observando nessa imagem? Isso é um julgamento, né? Localize nessa imagem uma pessoa. Localizaram não só uma pessoa, né? Tem outras pessoas aí, não tem? O que essa pessoa em julgamento está fazendo? Essa pessoa está com correntes? Estão observando civis, né, e religiosos aqui? Sim ou não? Alguém sabe me dizer de quem se trata, né, esse prisioneiro? Já ouviram falar em Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier? Acredito que sim, né? Que ele foi um personagem histórico. E por que ele foi considerado um importante para a nossa história do Brasil? Não é isso? Isso aqui é uma obra do Eduardo Sá, tá bom? Que quero que vocês observem bastante, chamada de Julgamento da Inconfidência Mineira, tá? O ano desta obra, 1921, né? Bem, crianças, no Brasil, e assim como em outros tempos, existiram homens e mulheres que lutaram pela liberdade, né? Já estudamos isso. Um exemplo foi o movimento que ocorreu em Minas Gerais, em 1789, chamado de Inconfidência Mineira, que tinha como objetivo libertar a região do domínio, né, de Minas Gerais, do domínio de Portugal, né? A Inconfidência Mineira, ela não conseguiu a independência, mas ela entrou para a história, na história do país, como um exemplo de luta pela liberdade e foi representada em várias obras, né? Dentre elas, essas que vocês estão observando aí, nesse momento, do pintor Eduardo Sá. Mas o que foram essas lutas, né? O que foram essas lutas pela liberdade, né? Elas já ocorriam nas sociedades indígenas, né? Lembra que nós estudamos desde a nossa colonização, quando os colonizadores chegaram aqui, onde eles não respeitavam o jeito de viver dos nativos, impondo-lhes suas leis, não é isso? Religião, né? Para continuar com suas terras, campos e matas, né? Mantendo seus hábitos e costumes. Os indígenas, eles rebelaram-se, sim ou não? Eles não se revoltaram contra os colonizadores ou homens brancos, como eles diziam? Aí eu quero que vocês peguem aqui, passem para a página 157, onde eu tenho essa imagem aqui, tá? Observe a imagem. Aí eu tenho a imagem dos indígenas Cariri, conhecidos como tapuias, tá? Onde resistiram à colonização dos portugueses em suas terras. A imagem representa homens tapuias em uma dança. Olha aqui, eles estão dançando, tá? Prontos para guerrear. Os confrontos entre os tapuias e os colonizadores, eles duraram cerca de 20 anos. Essa imagem, tá? É do Albert Ecott, tá? E o título dessa imagem aqui, chama-se o quê? Dança dos Tapuias, tá? O que eu quero que vocês entendam? Que as lutas por liberdade também aconteceram entre os brasileiros que constituem a nossa sociedade, tá? No século XVIII, entre os anos de 1701 e 1800, brancos, negros
indígenas e mestiços, formavam a população que vivia na colônia. E no decorrer de muitos desses estavam eles estavam insatisfeitos com a realidade vivenciadas por eles, não é isso? Com as determinações que vinham de Portugal, onde era a metrópole, até as colônias que era o país, que era o nosso Brasil. Aí temos um quadro, né? Um quadro aqui, espero que vocês prestem atenção nesse quadro aqui, tá? Onde tem algumas determinações desde as primeiras décadas do século XVI até os primeiros tempos do século XIX, 1801 a 1900, que vinham de onde? De Portugal. Mantinha a colônia sua tutela, explorando riquezas e impondo leis que vinham de Portugal, da metrópole, tá? Proibia que nela ocorresse um funcionamento de indústrias e manufaturas na colônia, Brasil. Cobrava impostos, onde a gente vai ver mais adiante, onde nós iremos falar sobre o quinto, que era sobre o ouro, quinta parte do ouro extraído, que veremos na próxima aula. O que era esse imposto, não é isso? Ele não permitia o comércio da colônia com outros reinos, né? Com outros reinos. Apenas os portugueses podiam aportar no litoral brasileiro. Somente eles, né? Negociar com os senhores de engenho, onde nós já estudamos lá, quando falamos de açúcar, não é isso? Falamos dos senhores de engenho, falamos da Casa Grande, Casa de Purgar, lembram? Entenderam? E o que eu quero que vocês entendam com isso aqui? Quando eu estudo lutas pela liberdade, eu vejo o quê? Que algo está errado, onde um detém o poder no domínio, outros são dominados. E com isso há uma rebelação, há revoltas, não é isso? Então, o que a gente vai fazer? Na próxima aula, eu irei falar para vocês, tá? Iremos tratar sobre o que foi esse pacto colonial na página 158. E enfatizaremos mais a questão da Inconfidência Mineira, que esse grande personagem que foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? Qual era o objetivo da Inconfidência Mineira, né? E se esse objetivo foi ou não alcançado, que eu falei para vocês que não, mas que foi um marco muito importante para a nossa história do Brasil. Bem, crianças, a nossa aula termina aqui. Eu tenho aqui essa atividade onde vocês vão observar esse quadro aqui, tá? Essa imagem aqui. E vocês responderão essa questão, letra A, tá? Página 159, onde eu tenho A, B, C e D. E aqui é um pouco mais. Isso aqui era pra gente trocar umas ideias com o professor, a questão, né? E depois registrar. Você considera que na época do Brasil era colônia de Portugal, os impostos que os brasileiros pagavam eram justos? O que vocês acham? Eles eram justos ou não? Aí vocês vão justificar suas respostas. Olha lá os ideais de liberdade. Será? Quando eu falei para vocês do quinto, né? Vocês acham que essa quinta parte do ouro, todo o ouro arrecadado, essa quinta parte tinha que ir para onde? Para Portugal? Vocês achavam isso certo? Isso era certo? Era correto? Vocês acham que por que houve essa rebelação, essa revolta, tá? Então, meus amores, a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua, tá? Um beijo a todos e um bom estudo. Tchau!